Olá, bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por um único ideal, levar nossa geração a uma experiência real com Deus. Nós queremos cumprimentar a você que está nos visitando pela primeira vez, você que já tem acompanhado as nossas programações, que você possa se sentir acolhido, confortável, e que a programação de hoje, nós também queremos cumprimentar a você que está aí na sua casa, acompanhando pela internet, que todos vocês possam ter uma experiência real com Deus. Nós também queremos convidar vocês para que possam acessar através do aplicativo da Nova Semente, e se você ainda não tem, você pode baixar através do seu store, com o nome Nova Semente, e você pode acompanhar as nossas programações também, inclusive ao vivo. Ou você também, se optar, você que está em casa, pode fazer como as pessoas que estão aqui, pode vir no espaço Nova Semente, que fica a Rua Cubatão, número 77, no bairro do Paraíso, pertinho da Avenida Paulista, aqui entre metrô Brigadeiro e metrô Paraíso, tá ok? Nós também temos a nossa central de informações logo ali no hall de entrada, onde você pode estar talvez querendo alguma informação sobre as nossas programações, projetos, contato com os líderes ou os pastores, enfim, para os mais diversos assuntos, ou até mesmo através de interesse para que você possa fazer alguma doação para o Instituto Nova Semente, ou mesmo para a comunidade aqui da Nova Semente, tá? Você pode ir até ali, que nós temos voluntários treinados, que eles vão estar te esperando para te dar todas as informações necessárias para o assunto, enfim, mais variado possível, aquilo que te interessar. Você pode dar uma chegadinha ali, dar uma passadinha, logo quando se encerrar a programação, e eles vão estar disponíveis ali para te ajudar no que for preciso. A Nova Semente, ela tem um espaço reservado para você que quer saber mais sobre essa experiência real com Deus. Um espaço de diálogo sobre aquilo em que nós acreditamos, nossa maneira de entender o mundo e a razão de existir da nossa comunidade. O programa Começos acontece todos os sábados às 16h30 aqui neste local, na Nova Semente, e você é o nosso convidado. Então faça planos. Todos os sábados às 16h30, aqui mesmo o programa Começos, para que você possa saber um pouco mais sobre a nossa maneira de pensar e entender o mundo, enfim. Quanto mais gente, mais quente. Esse é o mote da nossa campanha do agasalho deste ano de 2019. Com solidariedade e amor, é possível transformar o frio em calor. Participe da campanha do agasalho do Ministério Mais Amor, em prol dos moradores da comunidade da fábrica em Carapicuíba. Até o dia 30 de junho, você pode depositar o seu agasalho em bom estado nas caixas de coleta da Nova Semente que estão ali no hall de entrada, tá ok? Ou então, você também pode fazer a sua doação de R$60 na conta bancária do Instituto Nova Semente, e as informações, mais detalhes, você pode adquirir sobre como você pode estar colaborando na saída, na lojinha que nós temos ali da Semente, logo saindo à sua direita, tá ok? Hoje, o pastor Andrei, ele traz o terceiro capítulo da série Existe Amor em São Paulo. Nas palavras do cantor crioulo, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, num lindo arranjo. Como desenvolver nossa dimensão espiritual nessa toada urbana? A espiritualidade na cidade é o tema central das conversas que teremos nessa série. Quais as respostas que o Evangelho pode oferecer para as dores da cidade? Como encontrar Jesus na cidade? Descobriremos que apenas nesse encontro é possível perceber que ainda existe amor em São Paulo. Agora, nós queremos pedir para você silenciar o seu celular, mas você pode silenciar o seu celular, coloque no modo silencioso, mas você pode continuar com ele ligado, você pode estar usando as suas redes sociais, para que você possa
transmitir às pessoas que você está aqui participando da nossa programação, e você pode acessar o nosso Wi-Fi. O login é NS Conecta, a senha é Nova Semente, que está aparecendo ali. É muito fácil, você pode acessar, você pode estar aqui ligado durante toda a programação. A gente só peça que você coloque no modo silencioso. Nova Semente, uma experiência real com Deus, que você possa participar e aproveitar dessa programação. Tudo bem, pessoal? Bom demais estar aqui com vocês. Meu nome é Estevão e me convidaram para cantar hoje aqui. E eu fiz um negócio que eu fazia muito quando eu era adolescente. Quando alguém me chamava para uma festa, quando eu era adolescente, eu levava uma média de 2 a 15 pessoas comigo, mais ou menos. Essa média aí, entre 2 e 15 pessoas. Era um bando que andava sempre junto, né? Tipo bactéria, sabe? Chega cria uma colônia ali, mais ou menos. A gente comia mais ou menos equivalente a isso, bactérias mesmo, o negócio era cruel. Hoje eu não vim aqui para comer, eu vim aqui talvez para alimentar. Trouxe outros amigos para alimentar vocês também. Então, eram algumas músicas, eu decidi convidar alguns amigos e apresentar para vocês. Na verdade, talvez vocês já conheçam, provavelmente vocês conhecem. Os meus amigos aqui, se não, vocês vão conhecer agora. Como vocês estão me conhecendo agora também. Prazer, eu sou Estevão. Prazer estar aqui com vocês. Então eu vou cantar uma canção que representa os últimos anos da minha vida. Cantei a última vez essa canção aqui na Nova Semente e eu só chorei, não consegui cantar direito. E talvez eu esteja vivendo, eu acredito, na verdade estou vivendo agora algo sobre o que essa canção cantava. Estou vendo um deserto acabar. E aí depois que o deserto acaba, eu olho para a minha vida e percebo que o que mudou mais não foi minha vida. Na verdade, a gente é que muda no deserto. A gente aprende umas coisas quando a gente sofre que a gente jamais aprenderia de outro jeito, né? E se ainda não passou para você, eu dedico essa canção para você hoje também. Você que já foi longe demais para voltar, mas que ainda não consegue enxergar o final da estrada. Essa é para você. É longe pra seguir, é tarde pra voltar. Se é quase lá, não vi. E a estrada é quase lá. O pôr do sol parece ser amanhecer. E em cada curva o que seria passa a ser, será. Deixa eu pensar que eu já vou chegar, eu já tô chegando, amor. Guarda um lugar junto do teu peito, é pra te abraçar que eu vou. Mesmo sem saber, seguirei até dos teus lábios escutar. Passou, passou. De um lado eu não chego,
minha parte. Se existe algum porquê, o que tiver de ser, será. Deixa eu pensar que eu já vou chegar, eu já tô chegando, amor. Guarda um lugar junto do teu peito, é pra te abraçar que eu vou. Mesmo sem saber, seguirei até dos teus lábios escutar. Passo. Passo. E o meu caminho é tão somente a fé. Enquanto ando ainda estou de pé. Não sei quando é o fim, mas sei quem é. E eu vou. Eu vou. Deixa eu pensar que eu já vou chegar, eu já tô chegando, amor. Guarda um lugar junto do teu peito, é pra te abraçar que eu vou, eu vou, eu vou. Mesmo sem saber, seguirei até dos teus lábios escutar. Passou. Passou. Foi quase, hein? Só na última aí, dá um desconto. Ainda bem que eu não vou cantar mais uma. Deus sabe das coisas, né? Colocou no meu coração, chama, filho, pode chamar. Pode chamar que a rasteira vai ser grande. Então é o seguinte. Queria chamar aqui à frente, para mim, uma das maiores compositoras do Brasil. Sem dúvida, uma de minhas preferidas. E eu não estou falando de compositoras separando uma categoria para as mulheres, não. No geral, uma das pessoas, um dos seres humanos que escreve coisas mais bonitas e verdadeiras, na minha opinião, no Brasil. E que Deus me deu a alegria de, além de eu ser fã, poder ser amigo. Então, eu me sinto muito feliz por tê-la participando da minha vida, poder participar da vida dela, do esposo dela, que é um amigo também de longa data meu. Então, queria chamar aqui ao palco para compartilhar com vocês uma canção que ela tocou uma vez, me mandou um áudio, e eu comecei a chorar no Uber. Eu sou especialista, né? Chorar no táxi, no Uber, o cara começa a ficar nervoso assim. E eu já me preocupo quantas estrelas ele vai me dar. O pai chorou, vou dar 4 estrelas, né? Constrangeu o motorista. Mas a canção com certeza eu dei 5 estrelas, né? Porque foi muito emocionante. Então eu queria chamar e apresentar para vocês, não apresentar, mas trazer, presentear vocês com essa cantora que com certeza muitos já conhecem, minha amiga, minha irmã, Deise Jacinto. Vem para cá. Como é que canta depois dessa música, gente?
Vocês engasgaram também? Porque eu segurei ali, ó. Administrei aqui. Fiquei falando, tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar. Vamos lá. Prazer estar aqui. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu canto aqui para vocês. E é sempre uma alegria, porque hoje é especial. Estou cantando na minha nova casa. Porque eu passei a ser frequentadora assídua e membro, talvez, da Nova Semente. Vocês me recebem? Obrigada. Quem sabe aqui a gente possa cuidar um do outro e eu cuidar de vocês com as minhas músicas. Bom, essa é uma viola caipira. Eu peço licença para cantar um pouquinho para vocês sobre a minha raiz, da qual eu neguei muito tempo, mas hoje eu admiti quem eu sou, a artista que eu sou, e ela faz parte da minha história. Essa canção se chama Oração de Camponês, e eu espero que ela toque a sua vida como toca a minha. Eu nunca te conheça e tudo vire pó. O medo, as perguntas e a minha voz. E as canções sobre você fiquem pra nós. Perdoa se a minha saudade já me fez efeito. Quem fala é a dor que eu vi nos olhos de alguém. Se é frágil a minha devoção, não vá agora me deixar. Espera que a saudade logo vem me libertar. Cresceu o broto da pitanga e virou pé. Plantado ao lado, reguei junto a minha fé. Não há nobreza no lugar de onde ela é. Eu sei da terra que eu arei, você também me fez. Conheço teu olhar no sol que nasce às 6. Será que um rei escuta a voz de um camponês? Perdoa se a minha saudade já me fez efeito. Quem fala é a dor que eu vi nos olhos de alguém. Se é frágil a minha devoção, não vá agora me deixar. Espera que a saudade logo vem me libertar. Espera que a saudade logo vem me libertar.
Volta para cá. Gente, mais uma salva de palmas, fica muito maravilhoso. Maravilhoso. Eu junto aqui de Jô Soares, né? Vocês estão vendo, né? Talk show. Agora o nosso próximo convidado. Bom, só não tem patrocínio. Agora é o seguinte. Eu descobri um negócio que Deus me deu uma responsabilidade que veio junto com uma capacidade, né? De conhecer gente, bater o olho, ouvir uma vez falar assim, eu falar aqui tem alguma coisa aqui nesse negócio, tem alguma coisa aqui nessa parada aqui. Alguma coisa de especial tem aqui. E não precisa muito não, por isso que eu acho que é um dom dele mesmo. E aí recebi um vídeo na internet de um garoto tocando, e eu achei ele muito bom, muito legal. E ele puxou o assunto, achei ele inteligente. Quando foi em Brasília, ele me abraçou no final do show. Vamos conversar? Aí eu falei, mandei meu WhatsApp para ele, pá, não sei o quê, mandou umas músicas, ganhou o disco novo dele, a igreja dele vai bancar para ele, o próximo disco dele. Aí eu falei, olha, é muito legal que você tem aí, vamos trabalhar um pouco mais. Não, mas eu vou gravar semana que vem. Eu falei, vem passar uma semana aqui em casa. E eu só avisei para Paulo depois, amor, tem um menor aprendiz vindo passar uma semana aqui em casa. Então eu queria chamar para vocês aqui o meu menor aprendiz dessa semana, que na verdade é muito mais que um aprendiz, é um professor, porque tem me ensinado, né? Quando a gente consegue observar o outro, a gente aprende muito mais sobre a gente mesmo, né? A gente enxerga no outro virtudes, defeitos e tudo mais. E o talento dele é uma coisa que vem de Deus e que tocou tanto meu coração. E ontem ele estava lá em casa tocando uma canção e também arrancou lágrimas da gente, né, amor? Ali na cozinha tocando. Filho da mãe, né? Fazendo a gente chorar. Tamanho estagiário já está querendo fazer a gente chorar. Na verdade é uma brincadeira que eu fiz com ele. Ele dizendo que ele é meu menor aprendiz, na verdade ele é meu professor essa semana. Então eu queria chamar aqui ao palco o professor Eric Cortes. Chega mais. Agora vocês vão ver, hein? Quem não chorar não tem coração. Manda bala aí, vai. Faz o que você sabe fazer. Ai, meu Deus, como é que eu canto depois dele ter feito essa apresentação? Como ele falou, a gente se conheceu dessa maneira, mas ele sabe o quão fã eu sou dele e ele é uma referência na minha vida muito grande. Ele não sabe disso, mas acho que sabe na real. Por causa das músicas dele foi que eu me inspirei e eu quis compor. Eu quis começar. Então hoje para mim é muito emocionante. Eu nunca me imaginei vivendo esse momento, ainda mais com um cara como ele. Porque depois que eu passei essa semana toda com ele, eu aprendi a admirá-lo como pessoa e vi que ele é uma pessoa muito melhor. Claro que ele é um artista sensacional, mas ele é um cara fora do palco muito excepcional. E eu só tenho a agradecer a você, Estevam, por tudo. Penso o tempo inteiro, mas sem pensar. Tudo boto a minha cabeça pra girar. Mas quando paro um instante pra parar, eu consigo ver que você não está. Você está batendo em minha porta e tudo aqui dentro sai do seu lugar. Quantas vezes você já quis voltar e eu não quis ou não dei muita atenção.
Me sinto só em minha própria casa, mas eu sou a tua casa, sou morada sua. Eu quero voltar e ouvir a sua voz. Eu sou a sua casa, sou morada sua. Quero voltar e ouvir a sua voz, mas só a sua. Boa noite. Que bom que você voltou. Vamos orar? Fecha os olhos. Santo Deus, a gente está reunido aqui novamente, nesse espaço onde a gente pretende dialogar entre a cultura e o Evangelho, e a gente quer pedir a Tua presença aqui com a gente, preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Nova Semente, um espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe para oportunizar semana após semana uma experiência real com Deus, e você já sabe. Se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você que nos assiste também é muito bem-vindo. Que Deus também abençoe você aí onde você estiver assistindo. A gente está no terceiro já no começo é ruim, né? Vai melhorar. A gente está no terceiro episódio da série Existe Amor em SP. E nós conversamos no primeiro encontro sobre o pluralismo dessa cidade e os encontros que ela proporciona, as histórias que ela cruza e a mudança de vida que muitas pessoas sofrem quando chegam em São Paulo. À luz dos encontros de Jesus nos Evangelhos, nós entendemos no primeiro encontro que nós também temos um encontro marcado na cidade com aquele que pode dar sentido à nossa existência. Na semana passada nós falamos sobre a cidade que não dorme, e São Paulo que traz aquela ansiedade para a gente, e decidimos que é tempo de descansar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, na toada da vida urbana, como é que a gente pode refletir sobre o desamor que uma sociedade individualizada, como as grandes cidades e como a cidade de São Paulo impõe sobre a nossa vida. Apesar do agito da vida noturna de São Paulo, que a gente viu na semana passada, aqueles que vivem em grandes centros urbanos como São Paulo podem perceber um lado mais melancólico da vida nos grandes centros. Muitas vezes a gente se sente sozinho em meio à multidão. Nas palavras modernistas de Mário de Andrade, a gente vive na Paulicéia desvairada. E essa talvez seja a melhor descrição para uma cidade que cresceu sem muito planejamento, que acolheu muitos imigrantes de todos os lugares do mundo e que se tornou um cartão postal do acolhimento. São Paulo é o cartão postal do acolhimento. Contudo, a gente que vive aqui sabe que não é bem assim. A vida urbana, ela tem criado um afastamento entre as pessoas. Andamos apertados no metrô, nas ruas, esbarramos, e a gente não sabe sequer um pouco sobre as mazelas daqueles que esbarram com a gente na rua. Essa é a cidade onde raramente a gente encontra gestos de amor,
Será mesmo que existe amor em SP? Nessa nossa conversa de hoje à noite, alguns medos da cidade, pelo menos 3 deles. O primeiro deles é o medo da solidão. Eu não sei se você já se sentiu sozinho em meio à multidão. Há um esvaziamento de sentido quando a gente está cercado de gente, mas nenhuma delas se importa necessariamente com a gente, ou de verdade com a gente. Mesmo o requinte e a cor e a vida que a noite paulistana pinta, para crioulo, na música não passa de uma maquiagem em torno de vidas sem sentido. Ele vai dizer assim: os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. São Paulo é como um buquê. Buquês são flores mortas num lindo arranjo. São Paulo vende a imagem de uma cidade acolhedora, mas ela é cruel. Todo mundo aceita essa farsa e vive na cidade com esse modo de viver fake. Como se estivessem mascarados todos os dias felizes. A gente sempre se apresenta feliz para as pessoas. A gente nunca se apresenta com o verdadeiro de nós. A gente sempre põe uma boa máscara para sair na rua. E quando a noite acaba, e quando a balada encerra, e quando você chega lá e deixa as notinhas de R$100 e pega na chapelaria a sua bolsa e vai embora, você se depara com você e você mesmo. Quando você se isola nos seus apartamentos, nos lofts, nos estúdios de 40 metros sozinho em São Paulo, a maquiagem é tirada e o vazio existencial assume o controle da vida real. O lema das grandes cidades parece ser aquela fala famosa de Caim, quando foi perguntado por Deus onde estava o seu irmão, em seguida dele ter matado Abel. Você deve se lembrar da narrativa judaico-cristã. Em Gênesis, Caim mata Abel, e Deus procura Caim e pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? E a resposta de Caim, que acabara de matar Abel, foi a seguinte, está lá em Gênesis 4, verso 9, ele diz assim: sou por acaso eu, guardião do meu irmão? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com ele? Em outras palavras, cada um com seus problemas, faz o seu que eu faço o meu. Essa resposta de Caim seguramente é o lema da sociedade que vivemos, a sociedade individualizada. É a resposta dada pela sociedade nas mais diversas e distintas circunstâncias. Sou porventura eu, cuidador do meu irmão, o que eu tenho a ver com ele? Por que eu tenho que me preocupar com o outro? A tecnologia, ela pretendeu resolver o problema dessa solidão urbana. Quando surgiram os Walkmans. Quem se lembra dos Walkmans? Quem teve um Walkman? Eu confesso que eu tive um Discman, que era bem pior, porque o Discman, você colocava o CD dentro daquele aparelhinho e ele não tinha amortecimento, ele vibrava, o CD pulava e arranhava, e era um negócio estranho, você ficava andando muito estranhamente na rua com um negócio, o fone, um negócio na mão assim para tentar não... Isso se não fossem te roubar, né? O Walkman era mais prático, né? Você punha a fita cassete e prendia que nem uma pochete assim no bolso. Amarelo, verde, colorido, vermelho, aquele... Os Walkmans foram os precursores dos iPods e dessas plataformas de acesso móvel a algum tipo de conteúdo. E a propaganda dos Walkmans, ela era infalível. Ela dizia assim, logo que surgiu: você nunca mais estará sozinho. Compre um Walkman. E a promessa era: você nunca mais vai precisar estar sozinho. Seguramente os propagandistas sabiam que haviam milhares de pessoas nas ruas das cidades que se sentiam sozinhas em meio à multidão. Em lares cada vez mais vazios durante o dia, onde o coração e a mesa de jantar da família foram substituídos por TVs presentes em todos os cômodos da casa, televisões. Cada vez menos a gente podia e pode contar com o calor revigorante e acalentador da companhia humana. No último dia do ano de 2017, no dia 31 de dezembro de 2017, o WhatsApp bateu o recorde de mensagens trocadas em um dia. Foram 75 bilhões de mensagens trocadas em um único dia. Já imaginou? A gente não fica mais sozinho. A solidão, ela é amedrontadora, e por isso a gente encontrou um ruído
ininterrupto que vem dos iPhones, um paliativo para o vazio deixado pela companhia perdida. Eu precisei ter filhos lá em casa para entender a eficiência do ruído ininterrupto. Mães riram agora aqui, porque eu também ri. Eu descobri, minha esposa, que para Valentina dormir em paz no berço, ciente da ausência materna e paterna, tem um negocinho que você põe no YouTube assim, chamado ruído ininterrupto. E assim, alguém gravou um ruído. 50 horas tem o vídeo no YouTube. 50, porque você pode deixar lá ligado que vai virar. Se deixar uma semana a criança lá dormindo com aquele ruído, ela vai dormir. Porque o ruidinho fica lá. E aquilo me incomodava. Porque daí a Suzy pegou a babá eletrônica e colocou do lado da cabeceira da minha cama, assim, aquela luz, para a gente ficar vendo a Valentina o tempo todo. E o ruído transmitia pela babá eletrônica. Então eu dormia com o ruído ininterrupto. Eu não precisava mais nem roncar, porque aquilo lá já substituía. É incrível como o ruído ininterrupto, ele nos acalma. O ruído ininterrupto, ele é capaz de substituir a companhia. E a gente fica grudado nisso aqui, e a gente com fone o tempo todo para lá e para cá, e isso acalenta, acalma a ausência da companhia, porque a gente tem ruídos ininterruptos acalmando a nossa solidão. O advento da internet permitiu esquecer ou encobrir o vazio e, portanto, reduzir o seu efeito deletério. Pelo menos com a internet a dor pode ser um pouco mais aliviada. A construção de vínculos virtuais parecia muito vantajosa. E a construção de vínculos virtuais ela é vantajosa em pelo menos alguns aspectos. Os relacionamentos online. Primeiro porque a gente nunca mais precisa estar sozinho. Basta você apertar um botão para fazer aparecer a companhia de algum solitário no meio da multidão também, que está na sua solidão em busca de conversar. Você aperta um botão e você chama lá, miga, tá on. Na minha época era quer tecer comigo, que era os chats do UOL, do Terra, né? Quer tecer comigo? A gente não precisa mais ficar sozinho, aperta um botão, aparece alguém que também estava sozinho para acalmar a nossa solidão. A segunda vantagem é que é possível você fazer contato sem o risco do indesejável. Porque o contato pessoal tem o risco do indesejável. Se aquela pessoa for muito chiclete, se aquela pessoa for inconveniente, e se a conversa tomou um rumo desagradável, aí as relações virtuais são vantajosas, porque na vida online basta você apertar um botãozinho para você ficar em offline lá e acabou o assunto. Você coloca em modo avião, ou então você põe lá no WhatsApp, que nem eu faço, para não aparecer o azulzinho quando eu leio. E aí a pessoa não sabe se eu li ou não li. E depois eu posso dizer, puxa vida, não vi que você... Não faço isso, gente, é brincadeira. Quem nunca, né? Nas palavras de Bauman, do Zygmunt Bauman, sociólogo polonês falecido em 17, ele vai dizer assim: o contato pode ser desfeito ao primeiro sinal de que o diálogo se encaminha na direção indesejada. Ele está falando sobre os relacionamentos virtuais. Sem riscos, sem a necessidade de achar motivos, de pedir desculpas ou mentir. Basta um toque leve, quase diáfano, numa tecla, um toque totalmente indolor e livre de riscos, e você está, 44 cartas do mundo líquido moderno, e você está livre daquela relação, livre do indesejável. É muito mais fácil construir vínculos online do que laços humanos na vida real. A terceira razão é que não há mais a necessidade de você firmar compromissos. As companhias elas podem ser mantidas até que elas se tornem inoportunas, ou até que elas exijam algum comprometimento que você não quer dar. Na vida online, você nunca vai precisar jurar fidelidade até que a morte os separe. Porque na vida online basta apertar o bloquear e acabou a relação. Você não precisa justificar porque você não quer mais se relacionar com aquela pessoa. Um simples toque. Na época dos laços humanos que os nossos pais viviam, construir laços humanos perenizava as relações. Por quê? Porque vai desenlaçar um laço humano. Você conta com a reação do outro. Você conta
com a ideia de vê-lo chorar, ou te agredir, dependendo da situação. Aqui surge um segundo medo a ser vencido na vida urbana contemporânea. O segundo medo é o medo do compromisso. A gente vive na sociedade individualizada das grandes cidades, a gente sofre de uma espécie de compromissofobia. A gente tem medo dos compromissos. Nós fazemos parte de uma geração, digo eu, da geração Y, faço parte de uma geração compromissofóbica. A gente tem medo do até que a morte nos separe, porque vai que a gente encontra alguém mais legal depois. Aí a gente já comprometeu a nossa vida com alguém, o resto da nossa vida com essa pessoa virou uma mala sem alça e eu estou preso a ela. Não quero compromisso, a gente vai fazer test drive, vai viver, vai ver se dá certo, e se der certo a gente continua. Acontece que sempre dá errado. Eu casei com a pessoa errada. Minha esposa está aqui, ela casou com a pessoa errada também. Sabe por quê? Porque não existe pessoa certa. Todo mundo casa com a pessoa errada. É por isso que o casamento é um investimento a longo prazo. Ele só dá certo lá na frente. É vivendo a experiência junto e compartilhando o banco de memórias com a pessoa, que lá na frente a gente é capaz de olhar para trás e dizer assim: essa era a única pessoa certa para mim. Mas todo mundo casa com a pessoa errada. Leva tempo para aquela pessoa virar a pessoa certa da sua vida. Por isso que o casamento, na cultura judaico-cristã, tem uma lógica de até que a morte o separe, porque Deus sabia que é como um negócio, é uma parceria, uma sociedade de negócios. Você tenta com resiliência, persistência, até fazer dar certo. Quando dá certo, você vira para trás e fala assim: tudo que eu vivi valeu a pena. Percebe? Mas na era da compromissofobia, a gente vive a fragilidade dos laços humanos. O sentido de permanência é pouco estimado nos nossos dias. Fazendo um apelo óbvio aos valores da nova geração, uma marca de cosméticos feminina, ela apresentou numa propaganda o seu novo rímel. E esse rímel dizia assim na revista, que ele prometia manter os cílios impecáveis por 24 horas. E o anúncio era assim, olha, falamos de uma relação séria. Uma só aplicação e seus belos cílios resistirão à chuva, suor, umidade, lágrimas e é facilmente removível, basta água morna. A duração de 24 horas já parece uma relação séria, percebe? Estamos falando de uma relação séria, dura 24 horas. Mas parece que a grande sacada não é na durabilidade, a grande sacada está na facilidade de remoção. Porque até um compromisso tão rápido, assim se tornaria menos sedutor se as suas consequências não fossem facilmente removidas. A grande sacada da propaganda está: você pode tirar a hora que você quiser. Na era da compromissofobia, ninguém entra num contrato sem uma cláusula clara de distrato. Eu vou poder distratar isso aqui em algum momento? Então eu aceito. Porque eu não quero compromissos eternos. Essa é a era do descartável. Lavou, tá novo. Vivemos um tempo onde é percebida a devoção pela fluidez das coisas. Nada deve permanecer como está por muito tempo. O conceito da conservação ou da permanência, de manter, o conceito da manutenção são tidos como contrários à definição da vida, porque a vida impõe uma liquidez e não uma solidez das coisas, pensam os nossos contemporâneos. Uma aluna de MBA da Copenhagen Business School, de nome Anne Sofia, ela respondeu da seguinte maneira as perguntas que o seu coach acadêmico fez a ela. O nome do coach era Fleming Weisler. Ela disse assim para ele: eu não quero que a minha vida me controle demais, tá? Eu estou vindo aqui, eu estou buscando o MBA, mas assim, eu não quero que a minha vida me controle demais. O mais importante é eu me sentir à vontade, porque ninguém quer ficar parado no mesmo emprego por muito tempo. Em outras palavras, mantenha as opções abertas. Não jure fidelidade do tipo até que a morte nos separe, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa.
O mundo está cheio de oportunidades maravilhosas, sedutoras, promissoras. É loucura você perder qualquer uma delas tentando se amarrar de pés e mãos a compromissos irrevogáveis. As relações fatalmente foram as que mais foram afetadas pela compromissofobia. Em uma sociedade de consumo, as pessoas preferem ser desejadas a serem amadas. As relações são efêmeras. O tempo inteiro são pautadas pelo interesse, por entender quanto que eu estou valendo no mercado da vida. E você olha sempre o outro com medo de que um dia ele se torne uma espécie de mala sem alça na sua vida. E você fala assim, quanto será que eu estou valendo no mercado da vida? Deixa eu me expor aqui para ver só quanto que eu valeria. Eu estou nesse relacionamento aqui, mas deixa eu ver aqui, se eu quisesse estar fora desse relacionamento, quanto é que eu estou valendo aqui no mercado das relações? Eu estava andando de metrô, eu estava vindo nessa linha lilás, que agora vem até aqui o Paraíso, né? Paraíso, Ana Rosa? Paraíso, né? Até a Chácara Clabim, a linha lilás. Ela sai lá do Capão Redondo. E eu estava indo para o Capão Redondo, porque mas vim em paz. Fiquem tranquilos. Mas eu era lá do Capão Redondo, e aí eu estava no metrô, e eu estava indo para lá, e tinha duas mulheres conversando. E é muito deselegante você escutar a conversa dos outros. Mas no metrô parece que as pessoas querem que você escute o que elas estão dizendo. E eu estava lá sempre lendo, né? O Marcão também gosta de ler assim, né? No metrô é uma coisa gostosa de ler, né? Você vai lendo, lê e lê. Às vezes eu passo da estação, vou até o final e volto para poder continuar terminando o capítulo. Chego atrasado nos compromissos. Se um dia você me marcar algum compromisso comigo atrasado, é porque eu estava no metrô lendo. E aí eu estava no metrô e as duas mulheres conversavam. E assim, é muito deselegante ouvir a conversa dos outros, mas pior é você contar o que ouviu. Eu vou fazer isso aqui agora, vou contar o que eu ouvi. Mas tudo bem. Vocês não conhecem elas? Eu também não conheço. Eram duas meninas, duas mulheres. Uma senhora de mais idade e uma menina de uns 19 anos. Porque você cria um enredo para a história que a pessoa está contando. Porque às vezes você pega a história na metade e você não sabe, então você deduz. Então o que eu vou contar para vocês, eu não sei se é verdade, é uma dedução minha da história que elas estavam conversando lá. E eu criei um enredo, tá? E vai servir aqui porque eu quero falar. Então me dê licença poética aqui. E aí eu estava lá, ouvindo a história delas, e uma dizia para a outra assim, a mais velha para a mais nova, menina, mas você não pode fazer isso. E eu já olhei assim, né? Falei, não pode? Ela vai fazer alguma coisa errada. Menina, você não pode fazer isso. Ela assim, por que não? Ela falou, porque você é casada. Vixe, então é casada. Ela não pode fazer. E o que ela não pode fazer sendo casada? Deduzir eu que era trair. Certo? E aí eu já pus um terceiro personagem na história, que era um X, assim, uma incógnita. Quem era essa outra pessoa? Além do marido da outra, né? Ela falou assim, mas ele também é casado. Eu falei, nossa, então peraí na história. Olha as vidas contemporâneas. Ele também é casado. Eu falei, então tem ela, a amiga conselheira. Ela é casada, tem esse cara aqui. E aí, ela tem um outro cara, porque ela não pode fazer. Só que esse outro cara, segundo ela, também é casado. Então tem uma outra mulher. E isso é a vida. Você está rindo, mas isso é a vida. No metrô. Mas ele também é casado. E ela falou, mas o seu marido te ama. E ela falou assim, mas meu marido me ama, mas ele não me deseja. Ele, o fulano lá que eu estou deduzindo, que devia ser, eu deduzi até na hora que era do trabalho delas, que elas trabalhavam na mesma empresa e que eles eram do mesmo emprego. Falei assim, ele disse para mim que ele também não quer ficar comigo, ele só quer ter alguma coisa, porque ele tem desejo, ele me deseja. E aí a mais velha falou para mim, mas o seu marido te ama. E ela falou, mas deixa para lá, ele me deseja. Eu saí na estação assim e fiquei pensando na história, né? Falei, gente, a gente vive numa época em que as pessoas preferem ser desejadas a serem amadas. A gente importou do mercado a lógica do consumo e a gente acabou entrando na lógica do descartável porque a gente tem medo do perene. É uma inversão de valores que fez de nós, seres humanos, meros objetos de desejo e de consumo. Quanto que eu estou valendo? Será que tem alguém me desejando? A gente está sempre pronto a se vender e sempre em busca de uma busca alucinada por capital estético, fama. Quanto é que eu estou valendo? Eu vou me expor aqui na prateleira do Instagram para saber quanto é que eu estou valendo. Se tem alguém me desejando. É a celebrização do ser humano.
é a paniquetização do ser, é a bebebestificação do ser humano. Entre outras, cada vez menos nobres, a gente se torna com isso cada vez mais dignos das prateleiras de baixo do armazém da vida, sabe? Meu avô dizia que nas prateleiras de baixo colocava os produtos de menos valor no armazém. Medo do compromisso. Terceiro medo dos 3 que eu quero destacar, antes de oferecer uma resposta do Evangelho para essa nossa vida maluca na cidade, é o medo do estranho. A gente tem um medo do estranho. A gente não lida bem com o diferente. E a cidade oportuniza esses encontros com o contraditório, esses encontros com o diferente. A gente tem dificuldade até nas redes sociais de lidar com alguém que votou no candidato diferente do nosso. A gente bloqueia, a gente não aceita. Se está lá, ele não, aí a pessoa vai lá e fala, não, eu votei no ele sim aqui, sei lá, no quem outro. Então esse aqui eu não aceito mais, porque esse cara aqui pensa diferente de mim. Aí o outro que está no não sei o quê, e não, aquele lá não serve para mim. Nem nas redes sociais, mas a gente está se suportando. A gente tem medo do diferente, a gente tem medo do estranho, a gente tem medo das mazelas. A insegurança nas grandes cidades fez com que a gente se afastasse do diferente. Qualquer estranho é recebido com desconfiança. A gente prefere a companhia dos iguais. Por isso que os lugares públicos estão cada vez mais restritos e deixando de serem públicos de fato. A gente tem privatizado os espaços. Nos sentimos mais seguros dentro dos shopping centers para fazer compra, por exemplo. Os templos do consumo, do que nas ruas. A gente tem medo de fazer compra na rua, porque a gente paga um estacionamento, entra num lugar supostamente público, mas que não é público. Afinal, dentro dos centros comerciais fechados, existem câmeras, seguranças armados, alarmes, e a presença de alguém que não aparente ser um potencial comprador dentro do shopping, é vista como uma alerta à segurança. Olha lá, isso aí não tem cara de comprador não é potencial comprador. O segurança já começa a acompanhar. E você, que é potencial comprador, se sente mais seguro ali. Logo, esses lugares deixaram de ser públicos. No seu livro Confiança e Medo na Cidade, Bauman define lugar público da seguinte maneira, ele faz essa seguinte definição. Confiança e Medo na Cidade, página 70. Um espaço é público à medida que permite o acesso de homens e mulheres sem que precisem ser previamente selecionados. Nenhum passe é exigido e não se registram entradas e saídas. Por isso a presença no espaço público é anônima, e os que nele se encontram são estranhos uns aos outros, assim como são desconhecidos para empregados da manutenção. É nos locais públicos que a vida urbana e tudo aquilo que a distingue das outras formas de convivência humana atingem sua mais completa expressão, com alegrias, dores, esperanças e pressentimentos que lhes são característicos. 44, Confiança e Medo na Cidade, página 70. A fuga da convivência com o estranho é exatamente o que nos faz desaprender a viver na cidade e que retroalimenta o medo. Quando a gente se afasta do estranho, se isola numa ilha de iguais, é aí que a gente desaprende a conviver e o medo aumenta. O medo do diferente faz com que a gente busque ilhas de iguais para morar, como os condomínios fechados. Nos isolam do diferente e nos fazem desaprender a vida compartilhada, o que faz com que tenhamos mais medo de qualquer cenário diferente daquele que a gente está acostumado, que a gente chama de estranho. E alimenta a nossa convicção de que o afastamento das pessoas seja o caminho mais seguro numa cidade como São Paulo. É melhor eu morar no condomínio, porque no condomínio só tem condição de morar lá quem é do meu extrato social. A exposição ao público, o convívio com as múltiplas formas de vida no contexto urbano, é o que nos faz superar o medo.
A cidade ela precisa ser um espaço aberto para a livre troca de jeitos de viver e visões de mundo e entendimentos de realidade. A gente estava promovendo uma feira de saúde aqui na Oswaldo, semanas atrás aqui, muitos de vocês estavam aqui com a gente. A gente estava promovendo uma feira de saúde num domingo aqui na Praça Oswaldo Cruz. E aí na conversa com as pessoas transeuntes, alguém comentou comigo assim, vocês vão ficar até que horas aqui? Porque a Paulista abre 17 horas, ela abre às 5. E aquilo me incomodou, porque ele falou que a Paulista ia abrir às 5. E para mim a Paulista estava aberta àquela hora, ela ia fechar às 5, não ia abrir às 5. E eu falei para ele, não. A Paulista está aberta agora. Ela vai fechar às 17 horas para que os carros voltem a passar. Mas nesse momento a Paulista está aberta. Porque a cidade é das pessoas. As ruas precisam ser ocupadas pelos moradores. A gente precisa voltar a aprender a conviver e ocupar os espaços urbanos. Se a gente quer vender o medo e fugir da indústria do medo, aqueles programas de crime, né, que passa a tarde toda na TV, é incrível como a Car System patrocina aqueles programas. O apresentador, chama para mim, põe na 18, tela, vamos na tela, carro roubado em São Paulo. Aí dá um trava, ele vai lá e fala assim, Car System, você... Ele passa o dia todo falando que o seu carro pode ser roubado para depois vender seguro para você. Existe uma indústria do medo que quer nos colocar em pânico. A cidade quer acabar com esse medo, precisamos ocupar a cidade. O medo da cidade vai diminuir quando a gente deixar de pensar a cidade à luz dos espaços privados e começar a pensar a urbanística a partir dos espaços públicos. A cidade precisa ser pensada, a arquitetura da cidade precisa ser pensada à luz de privilegiar os espaços públicos e não os privados. A cidade não pode se reduzir a um conflito entre carros e pedestres, um conflito entre possuidores e despossuídos, quer se trate de pedir esmolas e vender quinquilharias no sinal, da colisão de veículos e pedestres indisciplinados, os roubos e os furtos cometidos quebrando janela de carro, os roubos dos veículos. A cidade é mais do que isso. Por fim, Bauman vai concluir dizendo assim, ainda no Confiança e Medo na Cidade: o medo e a insegurança são mitigados pela conservação das diferenças. É no público que a gente mitiga o medo. E também pela possibilidade de mover-se livremente pela cidade. A tendência a retirar-se dos espaços públicos para refugiar-se em ilhas de uniformidade acaba se transformando no maior obstáculo para viver com a diferença. E desse modo, enfraquece os diálogos e os pactos. Com o passar do tempo, a exposição à diferença transforma-se em fator decisivo para a convivência feliz, fazendo secar as raízes urbanas do medo. Ou seja, o medo só pode ser diminuído ou dirimido na exposição às trocas de afeto entre desiguais. É quando a gente se expõe na relação com o diferente, o que é estranho a nós, é que a gente consegue trocar afeto de verdade. É que a gente consegue exercitar o amor. E o amor é o remédio para o medo. Se você é um morador de São Paulo que vive com medo, é porque você ainda não entendeu o amor. Percebe o que eu vou dizer? O que eu estou dizendo? Ou talvez porque a gente não esteja disposto a amar. Por isso temos medo. Será que existe mesmo amor em SP? Porque medo a gente tem. A mais clara resposta ao medo é o amor. E é o pastor João quem vai dizer isso. Em uma das suas cartas, João vai definir quem é Deus. Ele define Deus como? Quem se lembra disso? Clássico do cristianismo. Deus é amor. 1 João 4. E ele continua lá em 1 João 4, quando chega no verso 18, ele diz assim, olha que lindo isso, grava isso aqui para você levar para sua casa. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se a gente está dizendo aqui que existe amor em SP, então se acreditarmos que existe amor em SP, e se vivermos esse amor na sociedade, a gente vai lançar fora o medo. Porque onde tem amor não tem medo. E mais, não só onde tem amor não tem medo, como quem ama
não exerce medo sobre o outro. O verdadeiro amor não impõe medo no outro, não domina, não exerce poder. O amor é a resposta que o cristão pode dar a uma cidade amedrontada. Onde há amor, não há medo. Seja o medo da solidão, dos compromissos, ou mesmo da convivência com o diferente e o assustador. A suma é: ame, não vale escolher. Ame, não vale escolher. Onde há amor, não há medo. Assim como quem ama, também não impõe medo. E aqui a gente tem uma outra importante referência para a vida religiosa, saudável. A experiência de fé não pode exercer domínio sobre as pessoas. O cristianismo é a religião da liberdade, não do medo. Uma expressão religiosa que oprima ou dissemine medo não pode se dizer cristã. O cristianismo é a religião do amor. Eu citei aqui numa série passada Tsvetan Todorov, no seu livro Diante do Extremo, no capítulo Despersonalização. E ele tratando dos campos de concentração nazistas e soviéticos da Polônia, que sofreu com o extremismo da direita e com o extremismo da esquerda. Ela caiu nos dois lados. Nos campos de concentração, as pessoas, para serem mortas em grande escala, elas eram despersonalizadas, desumanizadas. Porque se um soldado visse humanidade naquele que ele estava matando, ele não matava. Então ele precisava entender que aquele tipo de gente não era um humano igual a ele. Então ele despersonalizava as pessoas. E o Todorov, no seu relato, nas entrevistas que fez, ele relata de um dos líderes de campo de concentração, que Hitler vira para ele indignado e fala assim: o nosso problema é que nós não tivemos, ocidentais, não tivemos a boa religião. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses de controle e domínio. Devíamos ter tido a religião dos japoneses, diz Hitler, porque lá eles ensinam a morrer pela pátria. Ou quem sabe até a dos muçulmanos, que ensinam a defender a sua religião a qualquer custo. Mas o cristianismo é a religião da piedade e do amor. O cristianismo não é uma boa religião, e não é mesmo. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses de domínio. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses de controle. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses de tortura. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses de impor medo. O cristianismo não trabalha com isso, ele trabalha com amor. E é Paulo quem vai dizer isso em 2 Coríntios 5,14. Ele vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos... O grego está dizendo assim: o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos motiva, é o amor de Cristo que nos constrange. E no verso 17 desse mesmo texto, ele vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange a viver novidade de vida. É a revelação do amor de Cristo que faz as pessoas mudarem de vida. Não é o medo da punição, não é o medo da lei, não é a revelação da lei que faz as pessoas, da lei de Deus, que faz as pessoas mudarem de vida. O que faz as pessoas mudarem de vida é a revelação da sua misericórdia, do seu amor. E nos púlpitos das igrejas por aí, e nas bancadas por aí, de pessoas que se dizem evangélicas, a impressão que dá é que a gente está pregando o medo para que as pessoas se tornem cristãs, ou defendam a moral judaico-cristã nessa sociedade. Quando que na realidade o instrumento de trabalho do cristão é o amor, não é a bala. Percebe? A gente inverteu as coisas, a gente desaprendeu o que é o cristianismo. É o amor que constrange as pessoas a mudarem de vida. É a revelação do seu amor, é a manifestação do seu amor. Para Paulo, não é o medo ou a punição prevista que motiva, impulsiona ou constrange o homem a obedecer a Deus, mas sim a manifestação do seu amor. É Kant quem vai dizer que as pessoas buscam Deus por duas razões. Kant dizia alguma coisa assim: que as pessoas obedecem à religião ou buscam Deus por duas razões: ou pelo medo do inferno, ou pela esperança do paraíso. É duas maneiras que você seguir obedecer a Jesus. Kant faz análise e ele diz assim: só tem duas maneiras. Ou as pessoas obedecem a Deus porque pregaram para ela que se ela não obedecer a Deus, e se ela não se converter, e se ela não se batizar no tanque batismal da igreja adventista do sétimo dia da nova semente, porque se for do lado não serve, você vai para o inferno. Aí a pessoa fica com medo de ir para o inferno. E aí com medo do inferno ela fala: vou obedecer a Jesus, porque senão eu vou queimar eternamente. Eu não quero queimar eternamente. Ou então, Kant vai dizer, se não é essa a motivação é a esperança do paraíso. E ele vai dizer assim: olha, aceite Jesus, porque se você aceitar Jesus, você vai para o céu, e lá no céu você vai andar em ruas de ouro. E eu fico imaginando, né?
Que expectativa é essa de andar na rua de ouro? E lá no céu você vai viver eternamente. Então, se você quer ir para o céu, você tem que se batizar aqui na minha igreja, senão não vai para o céu. Na outra não leva para o céu. Kant vai dizer que as duas, o medo e a esperança, são duas faces da mesma moeda. Nenhuma delas serve. E quando a gente vai ao Evangelho, a gente percebe que a pregação do medo do inferno, quanto a promessa da esperança do paraíso, não são boas motivações para seguir a Jesus. Jesus nos ensinou que é apenas a manifestação do seu amor que nos leva a uma relação autêntica com Ele. No discurso de Cristo não existe espaço para a pregação do medo, pregação sensacionalista, terrorista. Você está perdido, Jesus está voltando e você está no inferno, venha para Jesus. Não serve. Ele é amor, e onde há amor não há medo, nem pregação do medo. Nas palavras de uma escritora cristã, no seu livro Atos dos Apóstolos, Ellen White vai dizer assim: não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. Jesus nunca forçou ninguém a aceitar Ele. É Satanás e homens manejados por seu espírito que procuram forçar a consciência. Quando alguém quer forçar a sua consciência a acreditar no que ele acredita, esse é um instrumento do mal. Porque eu não posso exercer domínio sobre você. Sob pretenso zelo pela justiça, homens confederados com anjos maus levam algumas vezes sofrimento a seus semelhantes para convertê-los às suas ideias de religião. Botam medo nas pessoas, falam assim: você tem que pensar igual eu, você tem que seguir a igreja que eu sigo, senão, olha, a pessoa vai para casa em pânico, assustada. Vai que esse cara está falando a verdade. Mas Cristo está sempre mostrando o quê? Misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação do seu amor. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial, deseja somente o serviço voluntário, voluntária entrega do coração, constrangido pelo... Como é que uma religião cristã se porta diante do diferente? Como é que uma religião cristã fala daquilo que acredita? Revelando o amor, não o medo, nem a esperança, porque a salvação não é interesseira. Eu vou para o céu porque eu vou andar em rua de ouro. Eu vou para o céu porque eu amo esse Jesus, que eu encontrei na cidade. Um dia que eu estava passando ali, em crise de sentido, e Ele ressignificou minha vida. E é porque eu amo Ele, é que eu quero viver para sempre com Ele. O domínio e o poder são expedientes do mal, não interessam aos seguidores de Cristo. Mas como amar? Como então exercer esse amor? Como manifestar esse amor na cidade? Para mim, a maior provocação de como amar está nas palavras de Paulo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 15, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Vou repetir. Romanos 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Curta essa sentença, não? Parece simples, né? O que você acha? É fácil fazer isso aqui? Eu achava que era simples. No capítulo 12, do verso 9 em diante, passando por esse verso, Paulo está falando de uma lista de virtudes. E ele analisa as virtudes do homem bom. Ele diz que o homem bom precisa ser hospitaleiro, que o homem bom não pode retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem, que o homem bom não pode amar com hipocrisia. Ele oferece virtudes. E ele diz assim, que no verso 15, o homem bom tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Acontece que, como a gente não sabe amar, a gente criou muletas para a falta de amor. E sabe o que são as muletas para a falta de amor? São as virtudes. As virtudes são muletas para a falta de amor. Quer um exemplo?
Solidariedade é virtude, não é amor. Caridade é virtude, não é amor. E a virtude é boa, mas não é amor. Respeito é virtude, não é amor. Outro dia me chamaram para um casal estava se divorciando e me chamaram lá para conversar. Já tinham tomado a decisão. E ele falou para mim assim: pastor, eu não amo mais ela, mas a gente vai divorciar como amigos. Todos os direitos, tudo direitinho, até mais do que a parte que o juiz determinou, eu vou dar para ela. Sabe por quê, pastor? Porque eu respeito muito ela. Percebe? Eu não amo mais, mas eu respeito. Porque respeitar não é amar. Respeito é a muleta para a falta de amor. Respeito é aquilo que a gente tenta oferecer quando a gente já não ama mais. Virtude é aquilo que a gente encena para parecer que amamos quando não amamos. Amar é muito mais do que respeitar. O que o cristianismo ensina é: você tem que amar. O cristianismo não pede que você tenha respeito. Jesus nunca pediu que você respeitasse o diferente. Jesus nunca pediu que o cristão respeitasse alguém de um país diferente do dele. Jesus não pediu que o cristão respeitasse alguém que tem uma orientação sexual diferente da dele. Não tem que respeitar. Jesus pediu que amasse. Amar é muito mais que respeitar. Respeitar é virtude, é muleta para a falta de amor. O cristão ama. Puxa, e amar é bem diferente. Entendeu como é complicado obedecer ao mandamento de Deus? Amar é difícil. A capacidade de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você é analista sênior no seu trabalho. E o seu coordenador foi promovido a gerente. E ele falou assim que vai promover alguém da equipe. E você tem mais tempo de casa, você é o que entrega mais resultado, você é o que performa melhor no seu trabalho, e você sabe assim: eu vou virar coordenador. Você chega em casa, conta para sua esposa, para o seu esposo, para os filhos, vamos ser promovido. E aí um belo dia você chega lá, e o seu par que senta na baia do lado está feliz da vida, muito feliz. E ele vem correndo para você e fala assim: cara, você não acredita, eu estou muito, hoje é o meu melhor dia da minha vida. E você já fica assim: o que foi? O Palmeiras ganhou? O que aconteceu? Ele: não. O que aconteceu? Você não sabe, cara, eu estou muito feliz. O que aconteceu? Ele fala assim: eu fui promovido, cara, agora eu sou o coordenador. E aí você olha para ele assim e você tenta ficar feliz por ele, sabe? Mas é difícil. E aí você começa a perceber que não é fácil se alegrar com os que se alegram. Não é fácil chorar com os que choram. Não é fácil amar. Às vezes a gente prega de amor do púlpito e lá na porta alguém para e fala assim: ah, pastor, sermão sobre amor é água com açúcar, né? Tem que pregar mesmo é a lei. Porque o amor assim alivia tudo. Parece que Jesus é bonzinho. Eu acho que ele não conhece Jesus, né? Porque ele acha que Jesus é malzinho. Mas Jesus é muito bonzinho. E tem que pregar o amor. Se você gosta de pregar o amor, não serve, pastor. Eu fico pensando assim: essa pessoa não entendeu o que é amor. Porque é muito mais fácil guardar mandamento, seguir lista de regra de faça ou não faça, do que amar. Amar é muito difícil. Mas do cristão se exige que ele ame. Jesus vai dizer isso no Evangelho para encerrar. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 a 35. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha que interessante. Antes da gente ir embora, eu queria que você gravasse esse verso. Ele está dizendo assim: novo mandamento vos dou. Ele está dizendo assim: olha, agora eu estou dando para vocês um novo mandamento. Não é mais o velho, você não precisa mais obedecer o velho mandamento. O velho mandamento acabou, não é mais para fazer o velho, agora é para fazer o novo. E o novo mandamento que eu estou dando para vocês é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que mudou do velho para o novo? Já percebeu? Já reparou na frase o que mudou? Você conseguiu perceber o que mudou? A lei de Moisés dizia o quê? A lei de Moisés diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. E agora Jesus está dizendo assim: não é mais para amar o próximo como a ti mesmo. Aquela lei é velha, passou. Agora tem a nova lei, o novo mandamento que eu dou. Agora não é mais para amar o próximo como a ti mesmo. Agora, o que mudou? Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que mudou? A referência do amor. Agora não é mais para você amar o outro como você se ama, porque tem um monte de gente que nem se ama.
Vai amar o outro, mas eu me odeio. Eu estou amando igual eu me amo. Jesus falou, não é mais para você amar o outro como você se ama agora. Você tem que amar os outros como eu amei você. Isso dói. Sabe por que dói? Porque a gente se conhece, a gente sabe que a gente é gente ruim. A gente sabe que a gente é que nem aquele menino do meme lá, nós é mal também. Eles são mal, mas a gente é mal também. E é isso mesmo, a gente é mal também. E aí a gente percebe assim, só a gente sabe quanto a gente é mal. E a gente fala assim, gente, eu sou mal, mas Deus foi capaz de me amar, eu não merecia amar. Agora então quem sou eu para olhar para o meu coleguinha do lado e dizer que ele não merece amor? Porque eu mereci o amor e eu não merecia o amor. Porque eu sou mal. Jesus está falando assim, acabou, não é mais para amar como você se ama não. Agora você vai amar o outro como eu amei você. O nível foi assim. É muito difícil amar. Mas a segunda frase do verso, ela encerra para a gente isso aqui de vez, assim, para a gente sair daqui vivendo isso, porque a segunda frase de Jesus, ela diz assim, só tem um jeito de você me apresentar para as pessoas, só tem um jeito de você mostrar que existe amor em SP, só tem um jeito de você acabar com medo, só tem um jeito de você me revelar, não é impondo a sua fé judaico-cristã sobre os outros em forma de lei, num estado laico. Não é assim que eu quero. O meu método é diferente. O meu método está no segundo verso, 35. Ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe quando que vão saber que você me segue? Sabe quando que essa cidade de São Paulo vai conhecer Jesus? Não é quando a gente eleger um prefeito crente. E nada contra, pode ser crente também. Não tem mal nenhum. Não é esse o ponto. Mas o que eu estou dizendo não é quando a gente eleger um prefeito crente que São Paulo vai entender quem é Jesus. São Paulo só vai entender quem é Jesus, não é quando a gente fizer uma parada do orgulho crente. Não é assim que apresenta Jesus. A São Paulo só vai entender que a gente é discípulo de Jesus quando a gente for capaz de amar um ao outro como Jesus nos amou. Você entendeu isso? Será que eu consigo ir para casa ciente que pelo menos essas 350 pessoas que estão aqui entenderam que é assim? É assim que se apresenta Jesus para as pessoas, amando uns aos outros, se alegrando com quem está alegre e chorando com quem está chorando. Existe amor em SP. Quando eu e você aprendermos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Feche os olhos. Senhor Deus, a gente está perdido, Senhor. A gente está confuso, a gente está desorientado numa cidade que impõe medo para a gente. Sabe por quê? Porque a gente leu na Bíblia que o medo reside onde não há amor. E sabe o que é mais incrível? É que a sociedade está clamando, Senhor. As pessoas que não te conhecem estão perguntando assim, não existe amor em São Paulo? Não é na Bíblia que a gente está encontrando essa provocação, é na música do Criolo que a gente encontra a provocação, dele dizendo para a gente assim, crentes, cristãos, vocês que dizem que seguem Jesus, não existe amor em SP. Será que a gente tem uma resposta para dar? A gente te envergonha quando a nossa resposta é impor medo também. A gente te envergonha quando a nossa resposta para essa pergunta é tentar estabelecer a força, a nossa moral judaico-cristã na cidade. Porque o Senhor nos ensinou que não é assim. A gente só vai vencer o medo quando a gente for capaz de amar como o Senhor amou. Senhor, a gente está perdido, a gente inverteu os valores, a gente já não está entendendo mais nada do que o Senhor falou quando veio aqui no primeiro século. Em algum lugar, a igreja evangélica colocou Jesus de canto e esqueceu tudo que Ele falou quando passou por aqui. Porque a gente desaprendeu a amar, Senhor. Ajuda a gente a sair daqui como pessoas dispostas a revelar para essa cidade que existe amor em SP. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Deus abençoe você.